Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá difícil arrumar tempo para gravar. E esses dias eu tava pensando em como otimizar o tempo. Eu tô indo abastecer o carro e aí eu tava pensando, né? Por que não te convidar para ser o meu passageiro por uns 10 minutinhos nesse percurso? E enquanto eu dirijo, você pode conhecer um pouquinho a estrada polonesa, escutar um pouquinho das histórias da Polônia, como é a cultura aqui. E é isso, fica à vontade para fazer esse passeio comigo. Eu trabalho com tecnologia e antes de trabalhar na Polônia eu trabalhava em Portugal e antes no Brasil. A empresa que eu trabalho hoje, ela atua em vários países. E de Portugal, a empresa fez o meu relocation para Polônia. Então, eles me realocaram de Portugal para Polônia. Eles cuidaram do processo todo de documentação. Então, eu não tive que me preocupar com isso. Foi mês passado, foi hora de pegar as minhas férias. Peguei 3 semanas de férias e fui pro Brasil. E já fazia 2 anos que eu não ia pro Brasil. E foi estranho porque outros anos que eu fui pro Brasil, eu tava morando em Portugal. Então de Portugal pro Brasil eu não senti muita diferença na readaptação. Só que nesses 2 anos que eu não fui pro Brasil, eu já estava bem adaptado com a rotina e com a temperatura da Polônia. E então foi bem difícil a minha readaptação quando eu cheguei no Brasil. E foi difícil no sentido assim, fiquei vários dias sofrendo com a diferença do fuso horário. Então, por exemplo, afetou bastante o meu sono. Eu acordava de madrugada no Brasil e queria ir dormir às 6 da tarde, pensando assim, meu cérebro pensava, é 10 horas da noite da Polônia, vai dormir. E não só o sono, mas também afetou a minha alimentação. Eu tomava café muito tarde. E aí também acabava não almoçando. Ia almoçar no final do dia. Na verdade era um almoço-janta, né? Então fazia uma refeição no dia quando eu cheguei no Brasil. Mas por outro lado, teve o lado muito positivo, que eu descobri que o meu intestino funciona melhor no Brasil. Eu não sei se é a alimentação, se é o estilo de vida, porque eu estava me movimentando muito mais no Brasil. Na Polônia eu estou um pouco sedentária. Mas além do intestino, eu também notei, não só em mim, mas no meu noivo polonês, eu notei uma mudança de comportamento. Eu não sei se é o sol do Brasil, se é a soma da alegria das pessoas. Europeu ele é mais fechado, né? Ele não é tão sorridente que nem o povo brasileiro. Mas sabe quando o meu noivo polonês chegou no Brasil, ele ficou com um bom humor incrível, se tornou uma pessoa super positiva. Aqui na Polônia a gente tem um meme, né, que polonês gosta de reclamar, mas eu não ouvi uma reclamação dele lá no Brasil. Então foi muito legal, porque ele parecia uma outra pessoa, e eu acho que eu também. Eu vivi 3 semanas muito de bom humor, e foi muito legal porque estava perto da família, de uma parte da família, né? Porque eu também tenho família em Portugal, tenho família na Polônia. Então, muito difícil, a gente não consegue reunir todo mundo
por conta da distância geográfica, mas esse tempo que a gente passou lá foi um tempo que eu notei que o meu humor melhorou bastante. Ah, gente, tem uma coisa também que eu queria trazer pra vocês. Eu tô querendo postar os vídeos, mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo ano, porque esse ano aqui já foi, né? Fomos visitar comunidades polonesas, onde vivem descendentes de poloneses, e alguns deles falam polonês ali no sul do Brasil, e reunimos um material riquíssimo, mas preciso de tempo para editar os vídeos e conseguir postar no canal. A qualidade dos meus vídeos não é das melhores, porque eu tava usando a câmera do celular, tô usando a câmera do celular, mas já comprei uma câmera nova. Então, próximos vídeos, espero que a qualidade esteja melhorzinha. Mas então, voltando à questão do humor e do sol, eu acho que o sol ativa algo diferente no coração da gente, né? Porque quando a gente chegou na Polônia, a gente já chegou de noite, então cansado, né, da viagem, uma viagem muito longa, e tava nevando aqui. Então a gente saiu do quentinho do Brasil pra neve na Polônia. O carro atolou na neve, o carro tava pesado e afundou na mistura de lama com neve. Deu tudo certo. Então, como que foi a minha readaptação quando eu voltei para a Polônia? O pessoal lá falou assim, mas você vai sentir saudade demais do Brasil, você vai querer voltar a morar no Brasil. Mas, gente, claro, eu sinto saudade da minha família, sinto saudade da minha família no Brasil, sinto saudade da minha família que tá em Portugal. E quando eu tô no Brasil, sinto saudade da minha família que tá na Polônia. Então, saudade sempre vai existir, né? Mas no retorno, o que pesou pra mim foi readaptar o corpo novamente. Tanto o relógio biológico, porque eu já tinha me adaptado a dormir no horário do Brasil, a comer no horário do Brasil. E o meu primeiro dia no trabalho, assim que eu voltei para as férias, eu acho que eu fiquei um dia em casa e aí já voltei pro trabalho. Meu primeiro dia do trabalho, eu sentei na frente do computador e fiquei num estado que eu não conseguia produzir nada. O meu corpo queria só dormir. E eu tava sentindo falta do sol, meu corpo tava sentindo falta do sol no segundo dia que eu tava na Polônia. Porque eu me recordo que na primeira semana foi só neve e quando começou a derreter a neve, começou aquela neblina. Então era uma neblina muito intensa, que até para dirigir você não conseguia ver o que tava ali na frente. E a falta do sol começou... Eu comecei a achar que eu tava triste, com dor no corpo, cansada pela falta do sol. Comecei a pensar nisso, né? Aí eu pensei, mas eu tô tomando a vitamina D, né? Então, assim, os primeiros dias foram bem difíceis, porque eu acabei ficando doente. Acho que o sistema imunológico deu uma caída. E eu me recordo que por conta da febre eu tava trabalhando home office. Mas a minha febre começou a aumentar muito e ter uma febre assim muito alta. E eu cheguei no domingo, acho que na quinta-feira, que a febre tava muito alta, eu tava tossindo bastante, a garganta inflamada. Eu me lembrei que tinha uma pessoa sentada atrás de mim também muito mal, tossindo muito durante o voo, dentro do avião. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu peguei Covid? Porque a febre não abaixava, mesmo com remédio, assim.
E eu tive Covid uma vez, eu tava sentindo os mesmos sintomas, aquela dor no corpo muito forte. Eu tinha... Então, aqui na Polônia eu tenho plano de saúde, né? Que é o plano de saúde que a empresa paga pra gente. A gente paga uma parte, mas é uma parte bem pequenininha. E a empresa paga o restante. E eu liguei no plano de saúde, porque eu não tava aguentando dirigir pra ir pro hospital. E eu não queria incomodar ninguém. Eu não queria ir pro hospital, na verdade. Então eu liguei pro médico. Aqui é muito legal, porque a gente pode fazer a consulta tanto por vídeo quanto por telefone. Eu prefiro por telefone porque é mais fácil encontrar médicos que falam inglês. Quando marca pelo aplicativo, geralmente tem, assim, todos os médicos que eu peguei pelo aplicativo não falavam inglês, era só polonês. E para explicar em outro idioma o que você está sentindo é um pouquinho mais complicado, né? Então eu liguei pro médico, expliquei os sintomas. Ele falou, vai na farmácia, compra um teste de Covid, faz o teste de Covid e me liga de novo. Aí meu noivo foi, comprou o teste de Covid, deu positivo. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tomei as vacinas e eu ainda tô sentindo esse Covid tão agressivo, né? Aí liguei pro médico, né? Isso foi na sexta-feira. Liguei pro médico, ele falou que eu ia ficar de 5 dias de atestado, porque não podia... Pra não infectar o pessoal do escritório, né? Porque eu trabalho híbrido e alguns dias da semana tem que ir pro escritório. Claro, o médico passou os remédios. Na semana que eu fiquei a gente chama aqui de L4, né? L4 é quando você tá de sick leave, que é atestado médico. Na semana que eu fiquei de atestado médico, eu não consegui fazer nada. Eu não consegui editar vídeo, tem um montão de vídeo, mas os meus olhos ardiam tanto. Parecia que estava cozinhando meus olhos. E a minha cabeça doía muito, o corpo doía muito. Enfim. Eu não consegui produzir nada na semana que eu fiquei de atestado. Eu fiquei de cama mesmo. E eu acho que eu vou fazer um reforço, né, de uma vacina aqui na Polônia para Covid. Porque esse vírus sofre muita mutação, né? E eu não tinha sentido isso nos outros anos, mas eu acho que eu acabei contraindo o Covid no avião. Esse modelo de atestado L4 é bem interessante, porque não sou eu que envio o atestado para a empresa. É o médico, a clínica médica envia o atestado para a empresa. E aí eles não descontam do meu salário. Eu acho isso muito interessante, porque evita fraude, né? E aí, gente, o Covid, ele acabou também afetando o meu humor por conta de estar doente. A gente fica um pouco mais deprimido, né? Mas eu acho que eu fiquei muito deprimida, porque eu chorava muito. Não, agora eu dou risada, mas foi triste. Foi triste a primeira e segunda semana. Foi bem difícil a readaptação. Estranho, porque no meu primeiro aqui é o meu terceiro Natal na Polônia. No meu primeiro e no meu segundo Natal foi maravilhoso. Peguei Natal aqui com menos 11 de temperatura, nevando, tudo lindo. E eu não senti que nem eu senti agora. E você, já sofreu com jet lag viajando para outro lugar? Já sofreu essa diferença de fuso horário de um lugar para outro? Ou até a sua rotina, né? Porque às vezes a gente está acostumada com aquela rotina e muda tudo, a rotina, isso afeta o corpo um pouco. Me conta aí nos comentários se você já passou por alguma experiência semelhante. É isso, galera. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau.